Sejam todas e todos muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Souza, sou o host desse websérie, estou aqui com o Pedro, que é o nosso co-host. Nós somos, junto com o Matheus, nós somos a equipe Quantum Bio BR, que promove a divulgação científica em biologia quântica, um projeto que faz parte da Ciência Pioneira, iniciativa sem fins lucrativos, que visa impulsionar o avanço da ciência de fronteira no Brasil e fomentar oportunidades para os talentos brasileiros aqui e no mundo. Esse é o episódio quinto da nossa série, é o último episódio dessa série, mas nós faremos outras com certeza. E essa série é a Introdução à Biologia Quântica. Ela tem por objetivo apresentar a biologia quântica para um público amplo, diverso, de uma forma dinâmica e inovadora, através de videocast, com a participação direta do público. Então, façam as suas perguntas aqui no chat, que os nossos co-hosts estarão atentos para viabilizar sua participação, seja abrindo áudio, seja lendo para vocês as perguntas que vocês forem fazendo. Hoje nós temos aqui o prazer de receber novamente as doutoras Clarice Aiello, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e a professora doutora Katshere Casácio, da Universidade de Surrey, na Inglaterra, além da nossa presença ilustre do nosso amigo Gabriel Aguilar, mais conhecido como o Gabo, que é professor de física da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, com ênfase em formação e óptica quântica. Gabo, conta para a gente um pouco sobre quem é você, porque as pessoas já são familiarizadas com a Clarice, a Katshere, já são nossas presenças aqui repetidas. Então, Gabo, conta um pouco para a gente sobre quem é você, como que você chegou a conhecer a biologia quântica e como que você está se sentindo hoje para participar aqui da nossa websérie. Opa, Marcelo. Bom, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu, na verdade, estou começando a trabalhar em biologia quântica. Meu primeiro contato com a biologia quântica, eu diria nas conferências, né, de ótica quântica ou de informação quântica, que é a minha especialidade. Já apareceram algumas vezes trabalhos, né, apresentadores apresentando coisas relacionadas con biología, coherências em sistemas biológicos e coisas que já certamente vão aparecer depois. Mas, bom, eu trabalho em ótica quântica, ou seja, trabalho com fótons. Meu sistema de estudo são os fótons, ou seja, as pequenas partículas de luz, né? E então, eu trabalho com fótons. Atualmente estamos desenvolvendo um projeto em colaboração com a Regidor, com o Instituto DOR, para estudar propriedades quânticas, né? Estudar o que acontece com os óleos, né? Em presença de luz com certas propriedades quânticas. Toda luz, na verdade, tem propriedades quânticas, mas a gente tem o controle e podemos criar diferentes tipos de luz com diferentes tipos de propriedades quânticas. Então, essa é a minha aproximação com a biologia quântica. Estamos começando esse projeto para investigar o que acontece com o óleo humano em presença de diferentes propriedades quânticas. Sensacional, sensacional. Participei do comecinho desse projeto, dessa implementação no IDOR, e é um projeto gigantesco, vai ser uma plataforma para que acredito que muita gente de vários lugares do mundo vão querer vir fazer pesquisa junto, né? Sensacional. E agora, de um ponto de vista um pouco mais pessoal, um pouco mais livre, conta para a gente aqui como que você está se sentindo, tá feliz, está empolgado? Olha, eu acho que existem muitas perguntas muito interessantes para serem feitas, né? Nessa interseção entre biologia, informação quântica, ótica quântica. A gente tem um grupo de discussão todas as sextas-feiras e aparecem o tempo todo muitas perguntas muito interessantes e acho que tem muito para aprender, muita ciência para aprender nessa interseção, né? Então eu Essa estou muito motivado. Maravilha, maravilha, que maravilha. Bom, Clarice Catiere, é excelente tê-la novamente conosco.
Nos contem um pouquinho, alguma novidade empolgante aí da biologia quântica que a gente teve nessas últimas semanas, um pouco mais da história de vocês. Katiere, você pode começar? Claro. Bem, acho que o pessoal já deve ter visto do primeiro episódio que eu falei um pouquinho sobre mim, que eu sou física, fui para ótica quântica, aí apliquei a ótica quântica em microscopia, então fiz, né, o primeiro microscópio quântico no mundo, e eu acho legal o pessoal saber mais como que esse passo de entrar na biologia quântica e continuar nela foi, então eu estou fazendo o meu primeiro postdoc aqui na Universidade de Surrey, e a ideia desse postdoc é entender mais o que a vida, né, os sistemas biológicos, como que eles usam a quântica para benefício próprio. Então, foi super legal sair desse meio só de ótica quântica e começar a ir para laboratórios de biologia, que a gente chama de laboratórios molhados, não sei se é a mesma coisa no Brasil, mas wet labs, e ir lá e fazer as minhas proteínas, fazer as células, multiplicar células e extrair os DNAs delas e fazer mutagêneses nos DNAs, e aí para o laboratório de química e pegar essas proteínas e ligar, conectar com DNAs bem curtinhos para fazer o que a gente chama de origami de DNA, que tem uma série de outras estruturas para a gente ligar e entender mais as propriedades dessas proteínas. E, lógico, ainda estou no meu laboratório de ótica quântica, fazendo equipamentos para observar essas proteínas e descobrir essas propriedades que o Gabriel falou, de a quântica na vida e todas as coerências que existem, o que a vida faz para conseguir permanecer, continuar com essas coerências, e como que a gente pode usar as novas tecnologias para nosso benefício com esses milhões de anos que a vida se evoluiu na Terra, extraindo todas essas melhores tecnologias, e como que a gente usa isso para nosso benefício. Sensacional, muito obrigado. E você, Clarice? Sei que você tem novidades muito quentinhas aí pra gente. Então, bom dia a todas, a todos, e como vocês sabem, é um trabalho diário de fazer o campo da biologia quântica ser aceito. É muito importante que o campo seja reconhecido por institutos governamentais pelo mundo inteiro. Aqui nos Estados Unidos, onde eu trabalho, existem os National Institutes of Health, que é basicamente a agência governamental que regula fomento de pesquisa na área de saúde, né? E enquanto eles têm um pequeno grupo no NIH que está interessado em tecnologias quânticas aplicadas à biologia, para você entender mais sobre a parte clássica da biologia, eles ainda estão começando a se interessar pelas propriedades quânticas na biologia. Então, para mim, foi um negócio muito legal, porque eu dei uma palestra para esse grupo um grupo aberto ao NIH, mais um grupo interessado em coisas quânticas ao NIH, e parece que foi o webinar mais bem atendido daquele grupo. Então, eu acho que é um passo de cada vez para fazer esse campo da biologia quântica ser mais compreendido, para que haja mais fomento, para que haja mais pesquisa sendo feita no mundo. Perfeito, perfeito. E Clarice, vai lá, Marcelo, eu queria aproveitar, na verdade, a chance para trazer uma pergunta do público rapidinho, porque eu acho que ela é bem conectada com o que você falou. sensacional. O Perguntaram... público já está indo antes mesmo das primeiras perguntas. Adorei. Vai lá, então, Pedro. perguntaram, é uma pessoa anônima, então, mas perguntaram o que faz com que exista essa dificuldade em aceitar a biologia quântica?
é o seguinte, um, coisas quânticas normalmente preferem ambientes muito controlados, por exemplo, que estejam em uma temperatura muito baixa ou pequenos objetos né, numa escala muito pequena. O negócio é que toda a matéria é feita de átomos, de moléculas. Então, toda a matéria é quântica. Mas quando a gente fala de biologia quântica, é um nível um pouquinho acima. Não é só o fato das coisas serem feitas de átomos. É como esses átomos e essas moléculas interferem um com o outro, né? E quando muitos objetos quânticos, quando muitas moléculas começam a interagir entre si, elas perdem um pouquinho desse caráter quântico. Tudo que começa quântico morre clássico. Que significa que as coisas maiores, o nosso mundo, é mais bem descrito pelas leis de Newton que a gente aprende na escola, né? Então, é pouco intuitivo pensar que as propriedades quânticas possam sobreviver ao ambiente, o físico, parênteses, que era uma pessoa muito ruim, mas o físico Schrödinger, ele usa uma expressão que é wet warm environment of the cell. É muito pouco intuitivo pensar que essas propriedades quânticas sobrevivam a esse ambiente muito pouco organizado da célula, né? Então, é por isso que é difícil fazerem as pessoas, principalmente os físicos, aceitarem que mecânica quântica há evidência que mecânica quântica esteja agindo nos processos de biologia para fazer, como a Katia falou, para fazer eles acontecerem melhores, né? E a analogia que eu uso quando me perguntam, né, por que você acha que a biologia quântica, que a mecânica quântica está sendo expressa na biologia, eu falo assim, ó, é o seguinte, turma, os humanos chegaram na mecânica quântica 3 séculos depois da Revolução Industrial. Imagina a natureza, que teve 8 bilhões de anos para desenvolver coisas. Eu acho que é muito provável que a natureza tenha achado a mecânica quântica e usado essa mecânica quântica para alguma coisa ao longo desses 8 bilhões de anos de evolução. Só para dar um parênteses, não a minha visão é que não é que a natureza achou, ela é feita de átomos. Então já estão lá as primeiras moléculas que vieram com poucos átomos ligados, já tinha muito mais propriedades quânticas, porque, lógico, como você falou, quanto maior e mais mais complicado, complexo o sistema, mais rápida a decoerência do sistema. Então, no começo, quando eram só poucos átomos, a quântica se expressa mais. Então, sempre esteve lá. Perfeito, perfeito. Não, e esse papo tem tudo a ver com a conversa de hoje, porque hoje o tema da nossa conversa aqui é justamente qual é o futuro da biologia quântica e quais as possíveis tecnologias e inovações que podem resultar dessa ciência. Então, assim, tanto diretamente na própria biologia, na física, na química, na medicina, mas se a gente parar para pensar, até uma pergunta num dos episódios passados, né? Foi uma pergunta muito boa sobre biomimética. Então, se a gente parar para pensar do ponto de vista biomimética, nós entendermos mais dos fenômenos quânticos que acontecem em organismos vivos, nos permitem abrir portas para N tecnologias e inovações que vão desde a computação, engenharia de materiais, todo tipo de engenharia. Então, assim, é uma abertura de mente muito grande. E eu gostei muito quando a Clarissa trouxe essa visão histórica, né? Que a história e a ciência elas vão se moldando. Então, assim, as pessoas, o Sadi Carnot, quando foi estudar as questões de termodinâmica, não é que um belo dia ele parou para pensar assim,
do nada. Não, a Revolução Industrial estava acontecendo ali, as coisas estavam efervescendo. E aqui é a mesma coisa, né? A gente está se questionando aqui de biologia quântica, está tendo esse websérie, não é por acaso. As coisas estão fervilhando, então, naturalmente, a gente vai indo para esse cenário. E então, por falar em cenário, eu queria a opinião de vocês três, dos nossos convidados, de qual é esse cenário atual da pesquisa de biologia quântica, né? Quais são as pesquisas que agora estão fervilhando, quais são as mais promissoras, quais foram os breakthroughs, né? Os grandes avanços mais recentes. Vamos falar um pouco sobre isso. Posso começar? Por Beleza. favor, conversa aqui de Tá, restaurante. Assim, tá, então, perfeito. vamos falando, En- vamos falando. Nem precisa perguntar, Gabo. Maravilha. Então, não, é que ficamos, os três ficamos em silêncio, um esperando o outro, então começo aqui. Bom, então, assim, eu tenho visto muitos trabalhos, né, na direção de criação de novas tecnologias para medir coisas novas, né? Tem uma área bem quente na nossa área, né, informação quântica, ótica quântica, que é a metrologia quântica, que basicamente tenta medir certos parâmetros da natureza com maior precisão, né? E a ideia é que utiliza princípios quânticos para melhorar essa estimativa, né? Então tem, por exemplo, alguns sensores, por exemplo, sensores de campo magnético, acredito que a Clarice sabe mais sobre isso, ela pode adicionar mais informação, mas existem, por exemplo, sensores que poderiam medir campos magnéticos, né, muito pequenos e muito localizados, e isso, por exemplo, poderia ajudar a diferenciar diferentes moléculas, por exemplo, do cérebro, né? Então, existem aplicações, potenciais aplicações, né, em biologia, em toda essa área de metrologia quântica. Isso eu acho que é algo maravilhoso e é algo que está vindo, que está batendo a nossa porta, né? Eu acho que o Gabo fez uma distinção importante, que tem essas duas vertentes, né? Quantum in biology, que são os efeitos quânticos na biologia, e quantum for biology, que é a utilização de tecnologias quânticas para entender melhor fenômenos clássicos em biologia. Eu acho que essas duas coisas vão, em inglês eu falaria hand in hand, né? E eu acho que essas duas vertentes estão avançando por causa de novas técnicas experimentais. Eu acredito que a ciência ela é guiada por novas técnicas, por novas máquinas, né? E eu acho que é isso que está faltando nesse momento para a biologia quântica deslanchar. São novas máquinas que nos permitam investigar esses fenômenos usando, né, são máquinas que nos permitam enxergar outras coisas, né? E eu acho que tudo isso passa por construção de instrumentação nova. Eu acho que não tem como fugir disso para avançar a biologia quântica. Para adicionar nisso, foi esse o meu projeto, os meus dois projetos na parte física de ótica quântica foi construir um microscópio melhor com luz quântica, reduzindo o ruído, e agora fazendo um espectroscópio de absorção transiente com luz de pulsos femtosegundos, que traz essa melhora de resolução para a gente enxergar em femtosegundo, como a Clarice comentou no começo, que fenômenos quânticos acontecem especialmente em sistemas mais simples e em muito curto tempo. Então, se a gente tem, como o Gabriel falou, a resolução temporal muito mais curta, você consegue entrar ali naquela medida da quântica pelos equipamentos. E eu queria adicionar também nessa parte da biologia, onde que a biologia tá mais fervilhando, eu diria que
a parte biomédica, pelo menos que eu enxergo aqui de todos os seminários que a gente vê e ouve, mitocôndria um campo bem quente, porque a mitocôndria é onde a geração de ATP, né, a nossa energia. Então, quando a gente fala de vida, o que é vida? Como que acontece? E essa geração de energia nossa que vem dessas mitocôndrias que não são geradas pelos nossos DNAs, elas são passadas de mãe para filhos, né? Então, tá bem fervilhando essa entendimento do que são essas células aí dentro do nosso corpo e exatamente onde que está a vida aí. Onde que está o spark da vida? Eu abri meu sorrisão aqui porque justamente é a conexão da física com a biologia do que eu estudo, né? Justamente a fotobiomodulação, a teoria mais fundamental é que fótons são absorvidos no citocromo C oxidase, né? Que é uma que é um motor molecular que fica na membrana da mitocôndria e esses fótons ajudam a própria mitocôndria a produzir ATP com maior intensidade, maior facilidade. Então, por isso, quando você falou da mitocôndria, o motor da vida, ali eu abri meu sorrisão, porque eu realmente acredito que o ponto de encontro da biologia e da física é ali na mitocôndria, né? Na produção. E Marcelo, citocromo C oxidase é uma proteína com uma flavina, né? Uhum, sim, sim. Correto, né? Porque Correto. flavina, se fala flavina em português, flavins, Flavina. flavina reagem a campos magnéticos por um tipo de mecanismo de sensor chamado quantum sensing, né? Então, eu acho que é o que eu estudo em particular, né? Que eu fui do estudo de sensores quânticos tecnológicos para estudo de sensores quânticos em proteínas, né? Então, eu acho que tem um monte de coisa que tá misturada, que precisa ser destrinchada. Eu acho que podem ter, sim, vários tipos de fenômenos quânticos, por exemplo, agindo na mitocôndria por várias frontes, né? Eu acho que perguntar qual que é o flavor de quantum biology preferido é perguntar qual é o seu filho preferido. Isso não se deve fazer. Tem tanta coisa que deve ser explorada. Eu acho tantos jeitos que a natureza parece estar se utilizando de mecânica quântica, né? Que eu acho que tem que deixar aberto esse leque. Perfeito. Só compartilhar mais um pouquinho, de um modo geral, o host deveria ficar caladinho, mas é porque essa parte me empolga tanto que eu quero compartilhar com vocês. Eu tenho uma visão que é o seguinte: o século XX, ele foi, do ponto de vista de inovações e aplicações na biologia, na medicina, o século da química medicinal. Você teve o florescimento da farmacologia como indústria, hoje uma indústria multitrilionária, que é basicamente você usar química para gerar efeitos biológicos. E esses efeitos biológicos, muitos deles são terapêuticos, muitos deles são, por exemplo, no agronegócio. Então, assim, química medicinal, uma química aplicada à biologia e à medicina. No século XXI, a gente está aqui abrindo as portas da física medicinal. De quando você começa a usar fótons, elétrons, campos magnéticos, plasma, ondas de pressão, para que você consiga gerar efeitos biológicos controláveis. E alguns desses efeitos biológicos vão ser terapêuticos, outros vão ser úteis para diagnóstico, outros vão ser úteis para o agronegócio e Marcelo, para a vida de um modo geral. Vai lá, se eu Pedro. puder só adicionar um comentário, radioterapia para tratamento de câncer já é isso. De certa forma, sim. E aí, de certa forma, a ressonância magnética já é um diagnóstico. E aí a gente pode ir mais além, assim, né? Muito mais além. E isso só é possível justamente pelo entendimento contemporâneo dessa biofísica. Vai lá, Clarice. Um comentário sobre o comentário do Pedro. O que eu queria é isso mesmo. Ressonância magnética, radioterapia já é isso. Mas o que eu queria falar é que no futuro
por exemplo, as pessoas que hoje fazem radioterapia é uma dose muito grande de radiação. É o que em inglês se chama de ionizing radiation, né? É radiação que estraga tecido. É Eu acho radiação que ionizante. ionizante, muito obrigada. Eu acho que no futuro há a possibilidade da gente entender melhor como níveis mais baixos de intensidade de radiação interagem com biologia, né? Porque tem, por exemplo, alguns fenômenos quânticos que não precisam de tanta radiação assim para serem perturbados, né? Eu acho isso importante, porque é uma visão completamente diferente. Radiação ionizante faz estrago. Tem outro tipo de radiação que não é ionizante, que também modula processos biológicos interessantes. Então, eu acho que esse é o nicho novo, né? O nicho que é diferente de ressonância magnética, diferente de radiação para tratamento. Eu acho que tem esse outro nicho, né, de coisa que você não precisaria. Completamente ficção científica nesse ponto. Mas imagina se você não precisar ir para o hospital para fazer uma ressonância magnética. Imagina se você puder usar o seu celular como produtor de radiação eletromagnética específica para fazer modulação de processos biológicos. Ficção científica completa, mas eu não acho que é completamente fora da Bom, é fora da caixinha, mas não é completamente impossível você pensar que isso possa virar realidade em, digamos, 2 décadas. E É muito difícil principalmente extrapolar. se a gente pensar nisso e ir atrás, a gente vai conseguir que as tecnologias que a gente faz sempre seguem a nossa imaginação. Não, e até do ponto de vista diagnóstico também, o microscópio que usa luz quântica que a Katia trabalhou, imagina que obviamente foi one of a kind, né? Tem um que ela descreveu até, nossa, uma mesa óptica gigante, cheia de componentes. Agora imagina o poder que a gente teria na biologia e na medicina se conseguisse pegar esse microscópio que a Katia e a equipe com quem ela trabalhou fez numa mesa de 6 metros quadrados, cheio de componentes, conseguisse miniaturizar e conseguisse fazer com que você tivesse 1 milhão desses ao redor do mundo. O avanço que nós teríamos do ponto de vista de medicina diagnóstica, ou até mesmo do ponto de vista de entendimento da biologia dos seres vivos, a biologia dos seres vivos é um super pleonasmo, mas o que eu quero dizer é da biologia e, mais precisamente, de cada ser vivo, né? De cada componente dos seres vivos, seria um casamento da biologia molecular com a biologia de sistema. Então, tudo isso são possibilidades que são muito reais, né? Porque tem coisas que já estão prontas, elas só precisam ser feitas de uma forma industrial e de uma forma acessível, né? Que é, digamos assim, a ciência está lá, você precisa fazer desenvolvimento tecnológico, depois precisa fazer inovação, e depois dessa inovação fazer empreendedorismo. Então, toda essa trilha que é fácil de falar, nossa, eu estou trabalhando nisso há 10 anos e é infernal de fazer. Então, assim, mas a parte que eu considero a parte mais difícil, que é a parte da ciência, já tem muita coisa pronta, né? Só adicionar uma coisa, Marcelo. Toda a miniaturização que você mencionou, isso é um fato já na nossa área, na área de informação quântica. Era impossível, por exemplo, você fazer um computador quântico baseado em fótons, porque ia ser impossível você colocar toda essa capacidade, né, computacional em uma mesa óptica, como você falou, de 2 por 6 metros. Então, era necessária a miniaturização. E hoje em dia existem os chips fotônicos, existem chips onde tem íons, né, manipulação de íons. Existe uma miniaturização das tecnologias e é necessária. E isso certamente vai chegar na biologia quântica também. Com certeza. Não, e aproveitando aqui o papo com o Gabo, bem na parte de informação e ótica quântica, eu queria que você falasse um pouco para a gente. Justamente, você trouxe a questão do computador quântico,
das possibilidades que a gente possa ter a partir do entendimento da informação quântica para justamente, por exemplo, como as proteínas se dobram, a história que a gente pode achar dessas proteínas e possibilidades que você vejam de correlações com a biologia. Depois a gente passa aí para o Pedro, que está com a mão levantada. Olha, então, assim, né, a área de computação quântica é uma área bem quente, né? Estou fugindo um pouco do tópico agora, mas volto já. Mas a ideia, né, foi uma proposta do Feynman, um físico bem reconhecido, ganhou Nobel, etc. Ele falou que para você simular sistemas quânticos, né, você precisava de outros sistemas quânticos, né? E como vocês mencionaram antes, tipo as moléculas da vida, né, são moléculas que são, a princípio são quânticas, né? A descrição delas é quântica. Então, a ideia da computação quântica, por exemplo, é poder simular esse tipo de objetos, né? Ou seja, pegamos uma molécula, não temos acesso, né, a cada um dos átomos dessa molécula, mas existe, por exemplo, uma forma de mapear esse tipo de moléculas em um computador quântico. E a partir da manipulação de um computador quântico, conseguir predizer coisas sobre essa molécula, né? Então, isso está sendo utilizado, por exemplo, para a criação de drogas farmacêuticas, né? Você mencionou isso antes. Então, isso também eu vejo que tem aplicação da quântica na biologia daqui a pouquinho, sabe? Em breve. Só um comentário nisso, porque eu trabalho aqui com pessoal de química computacional e eles não usam computadores quânticos, eles usam supercomputadores, mas eles já têm softwares que eles modelam moléculas simples já, mas com a nível atômico. Então, já dá para colocar a parte quântica de interações de moléculas num sistema, e até dá para crescer e serem proteínas pequenas, já está começando, mas muito complexo, mas para pequenas moléculas já se faz em computadores, supercomputadores clássicos, essa análise quântica de predição de hopping de elétrons ou de núcleos atômicos, e já tem essa parte quântica de predição já sendo feita. Maravilha, maravilha. Vai lá, Pedro. Bom, primeiro eu queria falar que foi muito legal todo mundo estar falando disso, porque meu mestrado foi em simulação de dinâmicas de spin em computadores quânticos, e agora eu estou trabalhando com simulação dessas dinâmicas, mas em supercomputadores usando umas técnicas diferentes. Então, quando a gente puder, a gente conversa mais sobre isso, mas agora vamos voltar um pouco para as perguntas do pessoal. Como todo mundo estava falando de aplicação em medicina e aplicação em saúde, tem uma pergunta que eu queria trazer da Luana Almeida, que é: existe uma possibilidade de biologia quântica futuramente vir em tratamentos em relação à saúde mental? Se eu puder fazer um comentário rápido antes, eu acho interessante, mas eu me preocupo com ficar tentando imaginar o que vem do futuro, porque é muito difícil, mas também quero lembrar que lítio é um dos principais medicamentos para tratamento de saúde mental, então acho que ela quer dizer alguma coisa mais nesse sentido. Se eu puder especular, campo magnético fraco foi demonstrado que campo magnético fraco muda, por exemplo, o funcionamento de canais iônicos. E canais iônicos, de novo, não sou bióloga, tem a ver com os íons que entram e saem das suas células, e que regulam todas as suas células, mas também os neurônios. Então, de novo, especulando, né? Mas se a gente pode mexer com canal iônico com campo magnético fraco, talvez no futuro, se a gente tiver um mapa determinístico
de como campo magnético fraco faz isso, qual campo magnético fraco você tem que fazer para regular os canais iônicos, eu acho que tem uma direção nesse sentido da saúde mental. Agora, nesse momento, é só especulação, mas, de novo, campos magnéticos fracos foram mostrados que regulam, de um jeito consistente com essa teoria quântica, regulam o funcionamento de canais iônicos, que regulam o cérebro. Vou adicionar também um pouquinho que não é só essa parte de aplicação de técnicas que a gente conhece, mas entendimento. A gente não sabe ainda como que o cérebro funciona realmente, mas com o avanço de tecnologia a gente vai entender mais e mais onde que está a nossa memória, onde que está a nossa psique e como funciona tudo, como que a gente armazena tudo. Armazena. Obrigada. E então, com esse entendimento de onde está tudo e como a gente como a gente enxerga tudo, como a gente modificando certas coisas ou predizer o que vai acontecer. Então, o entendimento do cérebro vai vir com toda essa a biologia quântica sendo desenvolvida para entendimento de todo o nosso corpo. Então, com certeza, vai vir para auxílio da nossa saúde mental. Eu confio. Eu também aqui adicionando, né, um pouco o que vocês duas falaram, o negócio dos campos magnéticos que que Clarice comentava, existem também medições de campos magnéticos bem localizados. E aí, voltando de novo à miniaturização, né? Existem uns sistemas que se chamam envy centers, se chamam basicamente centros de vacância em diamante. Basicamente, pegamos o diamante, tiramos... O diamante é uma rede, né, composta por átomos de carbono, né? Então, se tira um átomo de carbono e se substitui por um átomo de nitrogênio. E se coloca também um espaço vazio aí que se chama vacância, vaga, né? E esses sisteminhas são excelentes sensores de campo magnético e podem ser reduzidos muito em tamanho, ou seja, dá para fazer esse sisteminha bem pequenininho, de tal forma que dá para medir campos magnéticos bem localizados do cérebro, por exemplo, né? Os neurônios têm campos magnéticos. Então, com esses sisteminhas, talvez daria para fazer um mapa local dos campos magnéticos do cérebro e entender, por exemplo, problemas de demência ou coisas desse tipo, né? Então, eu acredito que vamos nessa direção também. Só fazer um comentário, eu até coloquei aqui no chat para todos. Essa questão de neuromodulação transcraniana é algo que já acontece bastante, e é interessante e para vários tratamentos de doenças neuropsiquiátricas, né, depressão, demências como Alzheimer. E até coloquei aqui no chat, né, o livro do professor André Brunoni, que é do Instituto de Psiquiatria da USP, e é um cara incrível. Eu tive a oportunidade de ser parceiro dele em algumas pesquisas que a gente fez em São Paulo e na Alemanha. E o que acontece é o seguinte: a neuromodulação ela foi feita já há algumas décadas, sendo que não existia, ou para ser bem sincero, não existe exatamente o que a Clarice falou, que é o que nós chamamos de dosimetria, que é o seguinte: quanto de energia de campo magnético ou de eletroestimulação ou qualquer outra fonte de energia vai ser aplicada em cada milímetro cúbico em cada segundo para ter um efeito específico. Isso é exatamente o que não se tem com precisão na área de magnetoestimulação, eletroestimulação ou até mesmo fotoestimulação, que é o que eu faço. Então, na última década, eu venho me dedicando justamente a essa parte de dosimetria, de como quantificar a dose que é dada em cada milímetro cúbico a cada segundo de luz. E mesmo luz, que é muito mais simples de trabalhar do que campo magnético, já é extremamente complicado. Com campo magnético, nossa, é um trabalho
realmente gigantesco que deve ser feito. Então, o que é que acontece? Hoje você tem resultados que são bons, mas você só evolui por tentativa e erro, né? Ah, o cientista fulano fez tal dose, tal procedimento. E aí eu repeti com a intensidade do campo magnético um pouco mais alta, ou com o campo magnético pulsando ao invés de ser constante. Então, é uma coisa que evolui do ponto de vista de biologia e de medicina, mas sem ter um embasamento de física muito robusto. Portanto, essa evolução é muito mais lenta. E mais do que isso, em biologia, cada sistema é um sistema, cada cérebro de cada ser humano é um cérebro. Então, se você não tem uma teoria que é base para tudo isso, você acaba, mesmo na tentativa e erro, você vai estar sempre fazendo algo que é uma média, que é algo geral. Então, precisaríamos não só de dosimetria, como um entendimento dessa individualização, né? Ou seja, fazer o que nós chamamos de theranostic, né? Terapia e diagnóstico. Então, você faz um diagnóstico para individualizar e faz um procedimento terapêutico específico para aquele indivíduo. Então, assim, estamos engatinhando nessa área, mas que por si só já é uma área maravilhosa, gigantesca. Tem até congressos aí mundiais na área de neuromodulação e nós temos cientistas brasileiros incríveis, né? Só para citar dois aqui, tem o professor André Brunoni, que está no Instituto de Psiquiatria da USP, e tem o professor Felipe Pregin, que está na Harvard Medical School, também é um brasileiro incrível. Só puxando disso que você acabou de falar, Marcelo, não é só nessa área, na minha área também tem esse certo problema de é só na base de tentativa e erro, né? As proteínas fluorescentes, né? Como que elas mantêm a coerência, como que elas florescem, o que está fazendo isso? É tentativa e erro, tira um aminoácido, modifica um aminoácido, vê o que acontece, modifica outro aminoácido, vê o que acontece. É por isso que a gente precisa dos químicos computacionais fazendo as simulações desses sistemas, que são grandes sistemas, para fazer predições, para a gente poder ter tudo no computador e falar, se eu fizer, o que eu preciso para fazer essa mudança? E aí, pronto, o computador fazendo isso, a gente não precisa ficar gastando tempo no laboratório, fazendo manual mudanças até a gente conseguir o resultado esperado. Perfeito, perfeito. É só uma analogia, imagina você fazer a edição gênica sem ter tido o mapeamento do genoma. Cara, você vai tentativa e erro. Então, assim, é mais um exemplo de que até, como a Clarice falou muito bem, assim, a tecnologia e a ciência, elas andam juntas, não dá para dissociar. E é até meio infantil você dizer assim, a ciência avança e aí depois se criam os equipamentos baseados naquela ciência. Não, vai ciência e vai tecnologia um ajudando a criar o outro, né? Mas muito legal, muito, muito bom. Gente, aqui o diálogo tá sensacional. Pedro, tem mais perguntas aí do nosso público? Tem mais duas perguntas. Inclusive, essa primeira eu acho que vocês vão achar bem interessante. O João Vitor Expedito Nunes pergunta: as interações entre átomos no sítio ativo das enzimas também me parece um lugar interessante de investigação. Conhecem algo nessa área? Se tem evidência que enzima funciona por causa de um fenômeno quântico chamado de tunelamento. Tunelamento é assim. Vocês já discutiram o tunelamento, Marcelo ou Pedro? Episódio 3, mas por favor, repita. Tá. Seguinte, você tem uma parede. Se você quer jogar uma bola de um lado da parede para o outro, você tem que jogar a bola sobre a parede. Surpresa, se você tentar fazer a mesma coisa com coisas pequenas, por exemplo, um elétron ou um próton, às vezes existe uma probabilidade de o próton atravessar a parede sem sofrer consequência nenhuma, né? Mesmo se ele não tiver energia suficiente para ir para passar por cima da parede. Isso se chama tunelamento. Existem trabalhos que mostram, sem discussão, pelo menos para proteína em solução, que funcionamento enzimático é devido a processos de tunelamento,
que prótons e elétrons conseguem catalisar reações por causa, as enzimas conseguem catalisar reações por causa desse processo quântico que permite que um próton ou um elétron apareçam de um lado da barreira para o outro, mesmo se eles não têm energia para ir por cima. Adicionando com isso, não só nas enzimas, quando as enzimas estão fazendo o DNA, né, cortando o DNA para ele se multiplicar, no DNA também tem esse tunelamento de átomos de hidrogênio, já tem trabalhos falando disso, então em todo lugar tem esses tunelamentos, essas coisas quânticas na enzima, no DNA, é isso que causa as mutações nos nossos DNAs, são essas mudanças de base que aí a base T, ao invés de ligar com a A, vai ligar com a C por causa dessas mudanças, só por causa de um tunelamento. Então, sim, tem muitas pessoas fazendo essas pesquisas nessas áreas também. Não, só um comentário adicional, exatamente esse ponto, né, dos fenômenos de biologia quântica nas enzimas é tema de um capítulo inteiro do livro Life on the Edge, do John Joy McFadden e do Dean Al-Khalili, né, que é, se não me engano, o terceiro capítulo, que é quando ele fala sobre as máquinas da vida. Então, justamente as enzimas como as máquinas da vida. E é interessante porque eu acho que isso acaba puxando a resposta para uma pergunta do que a gente falou lá no começo, assim, que perguntaram assim, por que é tão difícil ser aceito fenômenos quânticos em sistemas biológicos? E esse exemplo da enzima é legal porque o que acontece para que não haja uma destruição da coerência e o fenômeno quântico vá embora, é preciso gastar energia. Então, é como se a enzima, a molécula de enzima, é difícil falar em termos assim da linguagem, porque dá a impressão de que tem uma inteligência na molécula de enzima. Mas entendam que essa inteligência, na verdade, é o fruto de milhões de anos de evolução para que isso acontecesse. Ela percebe que é melhor gastar energia para manter todas as moléculas longe do elétron e permitir que um fenômeno quântico aconteça ali, do que deixar que as coisas entrassem em descoerência e o fenômeno quântico não acontecesse. Um exemplo que eu gosto de dar nesse aspecto é talvez um dos mais fundamentais, que é justamente o da fotossíntese, né? Da fotossíntese, e até talvez o começo dessa revolução de biologia quântica no século XXI, uma das origens, né, desse renascimento no século XXI, é justamente um paper falando sobre fenômenos quânticos na fotossíntese, que é basicamente onde acontece a recepção da luz e onde o exciton, né, ele é gerado um exciton, né, que é um par elétron-pósitron, que tem uma meia-vida curtíssima, em torno de nanosegundos, femtosegundos, sendo que se não acontecesse um fenômeno quântico, que esse exciton, na prática, ele funciona como uma onda, esse exciton desapareceria, não conseguiria, se ele fosse só como partícula, ele não chegaria até a antena, onde é convertido em energia química. Consequentemente, a eficiência dessa conversão de energia de fótons de luz, né, que vem do Sol, por exemplo, e se converte em energia química na planta, seria muito mais baixa. E hoje essa eficiência ela é de 98%, 99%. E se você colocar a planta com o comprimento, iluminada com o comprimento de onda perfeitinho e com a temperatura mais adequada, você tem uma eficiência de quase 100%. E que se perderia no caso se você não tivesse um fenômeno quântico aí, ou seja, se não houvesse um batimento quântico desse exciton, se durante esses nanosegundos ele não funcionasse como uma onda que se espalha e, portanto, pode chegar às várias antenas simultaneamente, e apenas quando ele chega na antena ele vira partícula e é absorvido e vira energia.
Então, só para comentar essa questão. Vai lá, Pedro. Então, eu só queria fazer uma errata. O exciton, na verdade, não é um par elétron-positron, ele é um par elétron-buraco, elétron-vacância. Porque você tem todos os elétrons no nível baixo de energia, aí um elétron fica excitado, por isso exciton, e aí esse elétron sai desse buraco, só que aqui fica um buraco. E efetivamente tem carga positiva. E aí esse par aqui se chama um exciton. É isso. Maravilhoso. Obrigadíssimo, Pedro. E eu queria fazer um adendo que, assim, no caso da fotossíntese, esse paper da coerência ainda é um pouquinho controverso, né? E alguns autores publicaram recentemente um tipo de um resumo do campo, do state of the art do campo, falando que o que está por trás do fato da fotossíntese, da deficiência da fotossíntese ser muito boa, é um outro tipo de fenômeno quântico chamado noise assisted process. Assim, é quando o objeto quântico interage com fônons, que são que são vibrações, né? E então tem esse negócio também. Então, e eu queria fazer um ponto que eu acho que a gente tá esquecendo, que é um ponto que normalmente se é colocado debaixo do tapete. No mundo não existe, nunca existiu nenhum experimento que prove incontestavelmente que uma célula sustenta fenômenos quânticos para sobreviver, né? Toda evidência para todos os flavors, todos os sabores de biologia quântica existem na química de coisas, de proteínas, enzimas em solução. É incontestável que as coisas, que existe tunelamento, que existe quantum sensing, né? Mas o próximo nível de evidência ocorre para células e organismos que respondem a estímulos de uma maneira consistente com o que se esperaria se tais fenômenos estivessem realmente ocorrendo numa célula. Mas não existe zero experimento no mundo que provou que uma enzima dentro de uma célula utiliza tunelamento, que um pássaro está seguindo o campo magnético da Terra por causa disso. Então, eu acho que, assim, para desbloquear a mecânica quântica, a gente precisa provar ou refutar que qualquer fenômeno quântico está acontecendo dentro de uma célula viva, né? E para isso a gente tem que fazer medidas quânticas dentro de uma célula viva. Isso nunca foi feito. Então, eu acho que a biologia quântica não vai se estabelecer enquanto disciplina, enquanto essa ligação entre coisas em solução e célula e organismo, enquanto essa ligação não for feita, né? Só para deixar claro que eu acho que esse é o void, né? Esse é o buraco negro que impede que a biologia quântica avance. E eu acho que só vai se poder fazer esse tipo de medida dentro de célula com instrumentação nova, né? Com nova tecnologia. Perfeito, Clarice. Então, você acha que pelo que eu te conheço, eu acho que eu já tenho até a resposta, mas você acha que essa não detecção acontece por não haver os fenômenos ou porque simplesmente não tem equipamento para detectá-lo, né? Enquanto pessoa física, eu diria. Enquanto pessoa opinião, física, e não artigo de revisão, vai lá. Enquanto pessoa jurídica, como chefe de laboratório, eu não posso ter opinião. O que a gente está fazendo no meu laboratório é desenvolver experimentos que potencialmente podem ou confirmar ou refutar, né, refutar até um certo... É difícil refutar coisa, né? Refutar coisa até um certo nível de ruído que a gente pode quantificar, se, por exemplo, superposições existem dentro de células por tempo suficiente, para ser medida, né? E dois, para serem utilizadas como para função celular, né? Então, é isso exatamente que eu acho que é a fronteira.
Gabo, quais áreas, agora uma pergunta um pouco diferente, assim, quais áreas da física você acha que podem se beneficiar de uma maior compreensão da biologia quântica, né? Como esse entendimento de biologia quântica pode influenciar na própria física? Olha, essa é uma pergunta interessante. Eu acho, né, que dado que na biologia, como já foi falado aqui, né, a biologia estamos falando de moléculas, de proteínas, de coisas que são grandes para a mecânica quântica, que são difíceis de isolar, né? Então, se a gente observar fenômenos quânticos nesses objetos maiores, né, com mais massivos, eu acho que, por exemplo, poderíamos entender mais sobre a fronteira, né? A fronteira entre mecânica quântica e mundo clássico. Então, isso é algo que é bem discutido na literatura, não se sabe bem aonde que está essa fronteira, né? E estudando sistemas biológicos, eu acredito que estamos estudando justamente fronteira entre o mundo clássico, descrito pelas leis de Newton, e o mundo quântico, descrito pela equação de Schrödinger, né? Então, acho que a física pode se beneficiar porque justamente vamos ter mais entendimento sobre essa fronteira, né? Posso adicionar uma coisinha? A gente tem também desenvolvimento de tecnologias, então biosensores acho que vão ser utilizados mais e mais na física, porque se a gente tiver um biosensor que é extremamente eficaz na preservação de... Tô ouvindo. Na preservação de coerência, e a gente poder usar esses biosensores, ou não só biosensor, mas essas partículas biológicas que preservam a coerência, usar nos nossos computadores quânticos, trazer essa parte de desenvolvimento da biologia, trazer para a física, para usar nas nossas tecnologias da ótica quântica, também vai ser uma boa... É um ida e volta, né? Não é só a física ajudando a biologia, mas a biologia ajudando a física também. Maravilha, maravilha. Gente, a gente está indo aqui para a nossa reta final. Pedro, tem mais perguntas do público para a gente ir para o fechamento? Tem mais duas perguntas do público. A primeira é da Mariana. Sabemos que a pele e o cérebro têm uma conexão muito forte e tem surgido no mercado vários ativos cosmetológicos para o uso de neurocosméticos. Seria possível uma melhora nessa área futura com a aplicação da biologia quântica? Olha, tem muita coisa estranha que falam que é quântico, que eu não sei se é, né? Normalmente, quando a gente não entende o mecanismo de que alguma coisa acontece, o público, né, invoca esse nome quântico como Isso só é para dizer que nem tudo o que está no mercado, nem tudo funciona, nem tudo... Se funciona, não se entende, e talvez se entender não seja quântico, né? Então, eu fecho meu parênteses e eu fico quietinho. Eu não posso comentar nessa, não é minha área, eu não ouvi falar de cosméticos. Bom, e qual a outra pergunta, Pedro? Bom, a última pergunta é do Cristiano Ferrara de Rezende, que fala: em que medida fenômenos quânticos de moléculas biológicas podem ser afetados por fenômenos quânticos de outros componentes celulares? Poderia haver algum tipo de efeito tampão, entre aspas, impedindo esses fenômenos de ocorrerem em escalas maiores, como, por exemplo, celulares? Sim, e é esse o ponto que eu acho que é de contenção, né? Contenção, não, qual é a palavra? Tá, é o ponto crucial aqui do argumento. Por isso que alguns físicos não acreditam que a biologia esteja usando mecânica quântica. Porque quando as coisas começam a crescer em tamanho, as interações entre esses objetos quânticos puxam todos esses objetos quânticos
para classicalidade, para serem mais bem descritos pelas leis de Newton, em vez das leis da mecânica quântica, né? Então, sim, tudo está contra, né, os fenômenos quânticos existirem dentro de células. E é por isso, daí vem a controvérsia, né? E daí vem o fato de se precisar mesmo medir se algum fenômeno quântico extrapola, né? Eu acho que é bem provável, mas em realidade não se sabe se as coisas com moléculas em solução extrapolam para uma célula viva. A gente tem que estabelecer ou refutar isso. E os nossos experimentos têm certo link, mas a gente está só em solução por enquanto, né, Clarice? Que é bem difícil de ir para dentro das moléculas, mas dentro das células. Mas tem fenômenos quânticos que você consegue por muito mais distantes, né, de duas partículas muito mais distantes que se pensava antigamente. Na biologia, se a gente está vendo em nanômetros, dezenas de nanômetros, processos quânticos acontecendo, que dentro de uma célula até grande, mas aí, como ele falou, tampão, né? Se tiver um monte de coisa no meio, não vai acontecer. Então, o que a molécula faz para que isso aconteça? Qual que é a dinâmica dentro da molécula e a dinâmica dessas das proteínas, né, para manter a coerência aí de transferência de energia e tudo isso. A gente tem que ver, encontrar mais as dinâmicas disso e entender mais o que essas dinâmicas vão fazer na vida e o que são os bloqueios e quais são os bloqueios necessários para a vida, os bloqueios não necessários para a vida. E estamos... Tudo é um processo de entendimento. Isso vai ajudar. Muito legal, gente. Eu acho que a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso episódio. Pedro, se você puder, por favor, passa os recados finais aí para a turma, para o nosso público. Só um momento, é que geralmente quem passa os recados finais é o Matheus, então eu não estou muito preparado aqui. Bom, mas é só para lembrar todo mundo que quem estiver participando, ter participado de pelo menos 80% da nossa série, todo mundo que veio aqui assistir ao vivo, então 4 dos 5 episódios, tem direito a um certificado no final e conversando com a sua universidade pode ser traduzido as horas que você passou aqui para créditos na universidade, o que é bem interessante. Só lembro todos que ao final da reunião aqui vai aparecer um questionáriozinho que vocês têm que responder para confirmar sua participação. Então, não feche o Zoom na hora que acabar a reunião. Quando acabar aqui, vai aparecer na hora, na sua tela, o questionáriozinho que vocês têm que responder. Obrigado, Pedro. E agora eu queria voltar para os nossos convidados, nossos queridos convidados. Eu queria ver de vocês quais as considerações finais que vocês têm para o futuro da biologia quântica. Onde que vocês acham que isso tudo vai parar? Ou melhor, vai parar não, vai continuar correndo, mas quais os próximos anos? Qual é? Bem, vou começar, então. Como você disse, Marcelo, não vai parar, vai continuar e sempre continuar, e eu acho que isso vai acabar quando a gente conhecer tudo, e a gente nunca vai conhecer, que sempre tem uma etapa a mais. Então, considerações finais pessoal assistindo, pessoal que vai assistir no futuro, a gente precisa de mais gente fazendo simulação, mais gente entrando nos laboratórios, e é extremamente importante para a gente entender o que é a vida, por que a gente está aqui, como que a gente vai... como que a gente vai ficar no planeta no futuro, né? Porque todas essas tecnologias vão ajudar a gente a ter painéis solares, conseguir fazer um mundo mais sustentável. Então, tudo é muito importante. E todas essas tecnologias que a gente está desenvolvendo vão ser para o nosso futuro melhor. A minha consideração final não tem a ver com biologia quântica, tem a ver com física quântica.
A física quântica já está por trás de um monte de tecnologia com que você interage todos os dias. Seu computador funciona por causa da mecânica quântica, GPS, ressonância magnética, né? Tem um monte de coisa que já laser, seu laser pointer, né? Tem um monte de coisa que já funciona, só funciona por causa da física quântica. Eu encorajaria todo mundo a fazer um curso de física quântico básico. Tem muitos cursos grátis online de plataforma como Coursera, EDX, Qubit by Qubit, e porque eu acho que entender física quântica é entender o mundo em que a gente já vive. Não precisa pensar em computação quântica, não precisa pensar em biologia quântica, né? Então eu acho que do mesmo jeito que, sei lá, quando eu estava na escola, aprender a fazer código de computador era um negócio, ninguém estava começando, né? E só aprendia a fazer código de computador quem ia para engenharia ou física. Hoje em dia, tem gente de 10 anos fazendo app no celular, né? Fazendo código. E eu acho e espero que o mesmo aconteça com a física quântica, que a gente comece a introduzir física quântica no currículo escolar muito, muito mais cedo, né? O que eu acho vai impulsionar por si a biologia quântica, né? Porque todo mundo tendo um entendimento básico de física quântica vai ajudar a fazer a conexão entre física quântica e biologia, física quântica e química, física quântica e materiais. Então, essa é a minha consideração. Vá procurar curso de física quântica básico no EDX, Coursera ou Qubit by Qubit e espero que você have fun. E normalmente eu acabo as minhas palestras e vou acabar do mesmo jeito falando May the Quantum be with you. Maravilha, claríssimo. Bom, eu queria também mais ir para o lado da quântica, que é o que eu sei mais, né? A Clarice mencionou que estamos em torno de coisas fabricadas com princípios quânticos, né? E está vindo uma segunda era de tecnologias quânticas, né? Os computadores quânticos que vão ser úteis para simular coisas relacionadas com biologia ou com outras coisas, né? Os sensores quânticos que vão ajudar a medir coisas mais precisamente, e isso também vai ter contribuição na biologia quântica. E então eu acredito muito que essa segunda era de tecnologias quânticas vai ajudar muito para o desenvolvimento dessa nova área, né, biologia quântica. Perfeito, gente, perfeito. Que esse é o nosso último episódio. Eu queria compartilhar com todos que participaram desse seriado meu profundo agradecimento. E eu acredito que o que a gente fez aqui é algo que daqui a 10 anos, quando alguém achar no YouTube esses vídeos, vai assistir, vai, nossa, que interessante. É de fato um divisor de águas ter tanto conhecimento que a gente está trocando aqui e falado em português. Gente, isso é tão importante. Eu só tive a oportunidade de aprender inglês lá para o mestrado, doutorado, e a realidade brasileira é essa. A maioria das pessoas que estão em graduação estão ali sofrendo, tendo que estudar em livros em inglês para ter o conhecimento e os artigos em inglês, mesmo sem saber inglês. Então, nós temos um desafio duplo, o de aprender algo extremamente complicado como mecânica quântica e ainda a ter que aprender em livros que eram em inglês, né? Pelo menos até uns 15, 20 anos atrás, você não tinha os melhores livros escritos em português. Então, isso que a gente está fazendo aqui, de trazer um conhecimento extremamente novo no limite da ciência, né? A gente está falando aqui de assuntos que acontecem nos últimos 3, 4 anos da ciência. E estar falando em português é algo extremamente importante, e o que a gente fez aqui nos últimos 5 episódios, espero que seja
algo que realmente é um divisor de águas. Por isso, a minha gratidão aqui para todos que participaram, todos que assistiram, todos que colaboraram, e dizer mais uma vez que, na verdade, a gente tem aqui a formação de uma comunidade, do ponto mais amplo da palavra comunidade. Um local de troca, um local de reflexão, um local aberto para múltiplas experiências. Então, nós temos hoje as nossas redes sociais vinculadas, né, à Ciência Pioneira do IDOR, o site, o e-mail que a gente manda para todos, e aqui a gente também vai compartilhar o link do nosso grupo de WhatsApp. Então, venham, participem, e se você está assistindo esse vídeo, mesmo daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, eu espero que a comunidade esteja ainda mais real e palpável do que está hoje. Então, para a gente concluir, este foi o 5º e último episódio da série de Introdução à Biologia Quântica, e eu espero que você vê-los todos e muito mais pessoas nas próximas atividades do nosso grupo Quantum Bio BR e no Ciência Pioneira do IDOR. Gente, muitíssimo obrigado, gratidão a todos. Muito obrigado pelo convite, foi sensacional. Valeu. Obrigada. Até mais.